Flamengo e o Atlético Mineiro fizeram propostas pelo zagueiro, que hoje está no Corinthians, tá? Está num processo de renovação e, por conta disso, o Corinthians se vê cada vez mais pressionado, já que ainda não chegou a um acordo com o zagueiro uruguaio em relação à renovação de contrato. O atual vínculo de Bruno Mendes com o clube paulista vai até o fim deste ano. A partir do próximo mês, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e sair de graça ao fim do contrato. Até o momento, o Corinthians não cobriu as propostas dos rivais brasileiros. Isso vai muito de encontro com o que eu acabei de te falar, Rafa. Essa pedida de um zagueiro é porque Rodrigo Caio e Pablo foram escanteados por Sampaoli a priori. Inclusive, o próprio Sampaoli fala sobre o Rodrigo Caio, dizendo que ele voltou de lesão, Davi Luiz, Léo Pereira e Fabrício Bruno tiveram mais minutos e ele terá que esperar para ter a oportunidade dele. Parece que essa oportunidade vai ficando cada vez mais remota e eu quero saber o que você acha, irmão. Bruno Mendes, é um nome que te agrada? Vamos lá, Cleitinho, primeiro só para tentar finalizar aí sobre o Rodrigo Caio, cara. Eu acho que está cada vez mais claro, por mais que a gente tenha muito carinho pelo jogador, que nenhum time sério pode fazer um planejamento baseado no Rodrigo Caio. Eu falo isso com uma tristeza no coração, acho um grande talento, acho um cara muito sério, muito trabalhador, um zagueiro histórico do Flamengo. A gente pegar, principalmente que foi 2019 do Rodrigo Caio, foi um absurdo. Jogador para estar em seleção, mas que fisicamente, às vezes, o jogador tem o talento, tem a capacidade mental para ser um grande jogador, um jogador de seleção, mas o corpo não permite. Aí é uma limitação natural, um jogador que vem de uma sequência de lesões. Então, por mais que o Flamengo ainda possa vislumbrar uma possibilidade do Rodrigo Caio se recuperar, ainda assim o Flamengo tem a obrigação de ir ao mercado e trazer um zagueiro como se o Rodrigo Caio nem estivesse no Flamengo. Se ele vier, é um bônus. Rodrigo Caio pode ser um bônus, mas nunca o planejamento. Então, Flamengo de olho aí, né? O que eu acho especificamente do Bruno Mendes, até comentei isso com o Cleitinho, sinceramente nunca me chamou a atenção, tá? Eu vi muita gente falando que ele jogou bem no jogo contra o Atlético Mineiro, mas como eu falei, nem esse jogo eu vi, eu estava assistindo o Atlético Paranaense e Botafogo. Mas aí eu acho que ele vem nesse estilo oportunidade de mercado. É aquele jogador que está terminando um contrato, Corinthians possivelmente em dificuldade financeira, não conseguiu fazer uma proposta que agradasse, ou ele já sabia que outras apareceriam, e aí ele está só esperando terminar aí para assinar um pré-contrato. Então, só explica para mim, Cleitinho. Então, no meio do ano ele assina um pré-contrato para vir trabalhar aqui o ano que vem, não é isso? Exatamente. Pois é, não é um cara para resolver um problema imediato do Flamengo. Ele não vai chegar e, por exemplo, jogar se bem que eu nem sei se ele já jogou 7 partidas no Campeonato Brasileiro, mas vamos dar uma olhada aqui. Exatamente. Eu posso olhar aqui rapidamente. Eu acho que ele vinha alternando, né, titular e reserva, ele não era um titular na verdade, absoluto do Corinthians. Ele fala aqui, ó, ele tem 1,80 m, para zagueiro é muito baixo. Cara, mas ele compensa muito na questão do posicionamento, ele é muito rápido e não à toa ele quebra um galho de lateral direito. Então ele é um jogador ainda polivalente, cara. Ele ainda consegue jogar em mais de uma função no setor defensivo e talvez isso possa ter chamado a atenção e, obviamente, passado por um crivo do Sampaoli. E olhando aqui, Rafa, ele tem 5 jogos no Campeonato Brasileiro nesse momento. Não fez nenhum gol, não deu nenhuma assistência e tem um cartão amarelo apenas. E isso é muito interessante, né? Eu estou dando uma olhada aqui para ver, né, se ele é titular, pelo menos se ele é titular dos times que passa e tal. No Inter também, ele alterna muito entre a lateral direita e a zaga. Então, um jogador, como o Cleitinho falou, aquele jogador polivalente, aquele jogador que pode dar uma contribuição em mais de uma posição. Agora, em relação ao jogador, até por ser um jogador que vem brigando por titularidade no Corinthians e tal, é um jogador que chega para compor elenco. Para mim, a ideia do Bruno Mendes é exatamente essa. É um jogador que vai chegar com custo zero, isso é bom, isso ajuda,
E aí vai estar ali para disputar posição, para eventualmente brigar por uma posição, entrar num jogo quando Fabrício Bruno e Léo Pereira não jogarem. Eu não espero dele nada mais do que isso. Agora, sobre a altura, Cleitinho, qual é a altura do Ronaldo Angelinho, o magro de aço? Você sabe de cabeça? 78. 70, eu tô achando que é isso também. Ronaldo Angelinho. Ele mesmo, 1,78. Não é regra, né? Lógico que um zagueiro é interessante você ter zagueiros altos, né? Baixo, você vai puxar um ou outro, Cannavaro, Italiano, o Angelinho e tal, são zagueiros que não têm muita estatura, mas o jogador tem forma de compensar isso, com impulsão, com velocidade. É importante, sobretudo, para um time que pretende, por exemplo, jogar com linha alta. Seu zagueiro tem que ser rápido para correr para trás. Não adianta você ter um zagueiro de 2 metros que não tem velocidade para correr para trás. Então, eu acho que isso aí dá para compensar. Agora, é um zagueiro, chegar, compor elenco, chegou de graça e tal, vai receber luvas aí, vai receber um bom salário, mas eu não espero dele nada mais que isso. Talvez o Cleitinho conheça um pouco melhor, lembre um pouco mais do futebol dele, tem algo para falar. Cara, na temporada passada ele jogou, né, pelo Internacional, se não me falha a memória. Se ele jogou o finalzinho, se ele jogou pelo Corinthians, eu posso estar enganado. Mas ele recentemente jogou pelo Internacional. Não à toa, o Internacional é uma das equipes que estão aparecendo interessadas nele. Isso prova o quanto ele pode ter marcado até a sua passagem pelo Internacional. Era um jogador que não estava tendo muito espaço no Corinthians e por isso teve esse empréstimo e depois ele retorna para o Corinthians. O fato é, Rafa, ele é um jogador, como eu disse, que consegue atuar em mais de uma função em campo. Se a gente for puxar, inclusive, aqui o jogo Flamengo e Corinthians, que o Flamengo acaba de vencer por 1-0 com um gol no finalzinho do Léo Pereira, o Bruno Mendes, ele joga esse jogo aí, tá? Ele jogou esse jogo, o Flamengo venceu. Deixa eu só puxar aqui o jogo certinho para dar uma olhada. Eu lembro de ter visto que ele jogou. E ele joga como lateral direito esse jogo. Não é à toa que o Fagner entra no segundo tempo já no decorrer da partida, no próprio lugar do Bruno Mendes. O Corinthians joga numa linha de 4 com Bruno Mendes, Gil, Murilo e Matheus Bidu. E o Bruno Mendes foi esse cara jogando pelo lado direito. Então, assim, isso mostra o quanto o Flamengo também pode estar de olho pensando nesses jogadores que conseguem fazer mais de uma função dentro de campo. E não é à toa que a gente está de olho no De La Cruz. Não é à toa que a gente já apareceu e apontou aí, buscando alguns outros atletas que têm essa facilidade de atuar em mais de uma posição em campo. O fato é, hoje, o Bruno Mendes, tá? Ele está com 23 anos. E ele também vai de encontro com outra mentalidade que o Flamengo vem assumindo nesses últimos meses. A gente tem visto notícias do Flamengo agindo no mercado, olhando jogadores com idades mais baixas. Por quê? É a forma que o Flamengo está encontrando de tentar oxigenar o elenco, de tentar ter uma reformulação e projetar um time que, além do jogador, caso vá bem, tenha uma possibilidade de venda. A gente sabe que os jogadores mais jovens têm essa facilidade de uma saída e um retorno financeiro, mas principalmente do retorno técnico a longo prazo. Isso, para mim, talvez tenha sido uma das principais maneiras do Flamengo agir corretamente no mercado, que é olhar esse cara, olhar esse zagueiro, ou seja, meia, ou seja, atacante, que tem uma idade mais reduzida. É o jogador que eu traria, Rafa? Talvez eu traria um jogador que conseguisse competir mais com os dois que a gente tem hoje. Eu acho que o Bruno Mendes ele não chega já tomando a vaga. Eu gostaria que o Flamengo contratasse um cara que condicionasse a tomar essa vaga. Um nome. Outro dia eu estava trocando uma ideia com a rapaziada na live que eu fiz, eu citei 2 nomes que eu acho que chegariam nesse patamar. Mas aí a gente tem que avaliar as questões financeiras, as questões do que envolve o contrato. Um deles era o Lucas Veríssimo. Lucas Veríssimo que trabalhou com o Sampaoli, jogador que está no Benfica atualmente. Outro nome, o Mina, jogador colombiano que jogou no Palmeiras e foi para o Barcelona. Hoje ele está jogando na Premier League no Everton. O contrato dele também está chegando no final. Eu acredito que esses 2 jogadores, o Flamengo consegue ter ali a contratação. Caso venha, consegue disputar a vaga. O Bruno Mendes, eu acho que ele já não chega brigando pela vaga. Eu acho que ele chega, pode tomar ela, mas vai ser uma parada que vai ser a longo prazo.
O fato é, cara, eu vou nessa matéria, nesse radar que o Flamengo liga, eu vou muito mais na posição, tá, do jogador do que necessariamente no nome. Essa contratação me condiciona a acreditar que na próxima temporada o Rodrigo Caio vai embora. A gente pode analisar o nome do Davi Luiz podendo ir embora e principalmente o nome do Pablo podendo ir embora. Então, assim, eu estou muito mais condicionado a acreditar que o Flamengo está fazendo contratações ou agindo no mercado para olhar a próxima temporada imaginando já jogar esses caras para o escanteio do que necessariamente avaliar o nome. Eu estou mais feliz em entender de que o Flamengo quer um zagueiro do que necessariamente se o Bruno Mendes pode vestir a camisa do clube, Rafa. Eu estou mais ou menos indo por essa linha, entendendo que chegou a hora da reformulação e que se o Bruno Mendes participar dessa reformulação, eu não vejo com olhos ruins não, tá? Eu vejo com bons olhos a vinda dele para o Flamengo. Acho que é um jogador que pode vir a agregar bastante. Mas eu ainda entendo que, pelo que eu falei, de vendo que esses jogadores estão indo embora, só o Bruno Mendes não é solução. Vai ter que olhar para o mercado para trazer um cara que seja mais gabaritado.